Sejam bem-vindos. Vamos estudar a Torá Sagrada pela ótica dos grandes sábios místicos do povo de Israel. Este trecho lido será da Parashá Shmini, trazendo a profundidade do Zohar sobre a criação do homem, o mistério da letra Bet e a consagração do tabernáculo. Veremos como a união entre o espiritual e o material se manifesta através do serviço dos sacerdotes e da retidão dos justos. Boa leitura! Shmini, capítulo 1. E aconteceu no 8º dia. Rabi Isaac disse: Feliz é Israel, pois Deus lhes deu uma lei sagrada, que é a alegria universal, a felicidade do santo, bendito seja ele, e o seu deleite, como está escrito, e eu era diariamente o seu deleite. Provérbios 8:30. A Torá é toda um só nome do santo, bendito seja ele. Pela Torá, o mundo foi criado, como está escrito, e eu era artífice com ele, Ibide. Pela Torá também foi criado o homem, como está escrito. E disse Deus: façamos o homem. Gênesis 1:26. Disse o santo, bendito seja ele, a Torá. Desejo criar o homem. Ela respondeu: este homem está destinado a pecar e a provocar-te, a menos que sejas longânimo para com ele. Como, então, ele poderá perdurar? Ao que Deus respondeu: eu e tu o sustentaremos, pois não é à toa que sou chamado de longânimo. Ria disse que a lei oral e a lei escrita juntas preservam a humanidade, como está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, referindo-se ao masculino, e semelhança ao feminino. E por esta razão, a Torá começa com a letra Bet, igual a 2, como já explicado. Rabi Isaac disse: por que o Bet é aberto de um lado e fechado do outro? Para mostrar que, quando um homem vem para se unir à Torá, ela se abre para recebê-lo e se unir a ele. E quando um homem fecha os olhos para ela e caminha para o outro lado, então ela volta a seu lado fechado para ele, de acordo com o ditado: se me deixares um dia, eu te deixarei 2 dias, até que ele retorne para se unir a ela, para nunca mais a abandonar. Portanto, a Torá faz as primeiras abordagens aos homens, proclamando: a vós, ó homens, eu chamo. Provérbios 8:4. E também está escrito dela: ela clama nos principais lugares de congregação, à entrada dos portões. Ibide 1:21. Rabi Judá disse: o Bet tem 2 linhas paralelas e uma terceira que as une. O que elas significam? Uma para o céu, uma para a terra e uma para o santo, bendito seja ele, que as une e as recebe. Rabi Eleazar disse: estas representam 3 luzes sagradas supremas e intimamente conectadas, nas quais toda a Torá está contida, e que fornecem a introdução à fé. Portanto, estudar a Torá é como estudar o santo nome, como já dissemos, que a Torá é um único e sagrado nome supremo. Portanto, começa com a letra Bet, que simboliza o nome sagrado com 3 laços de fé. Todos aqueles que estudam a Torá se apegam ao santo, bendito seja ele, e são coroados com as coroas da Torá, amados acima e abaixo, e Deus estende a eles a sua mão direita. E muito mais àqueles que estudam à noite, que, como já dissemos, estão associados à Shequina e unidos a ela.
Quando a manhã chega, o santo, bendito seja ele, entrelaça neles um fio de graça para distinguir entre as classes superiores e inferiores. E todas as estrelas da manhã, na hora em que a comunidade de Israel e os que estudam a Torá vêm comparecer perante o rei e rompem em cânticos juntos, como está escrito: quando as estrelas da manhã juntas cantam e os filhos de Deus exultam de alegria. Jó 38:7. Shmini, capítulo 2. Rabi Eleazar estava viajando por uma estrada quando Rabi Finéas ben Yair se apaixonou. O jumento que Rabi Fíneas montava relinchou, e ele disse: verdadeiramente, pela alegria na voz do jumento, vejo que encontrarei alguém aqui. Ao sair do alto da colina, viu Rabi Eleazar se aproximando e disse: certamente o presságio da voz do jumento se cumpriu. Rabi Eleazar então se aproximou dele e o beijou. Disse-lhe: se você tem o mesmo destino que eu, vamos juntos. Se não, siga seu caminho. Ele respondeu: na verdade, eu estava procurando por você, e já que o encontrei, irei segui-lo e poderemos ficar juntos. Rabi Finéias então começou um discurso sobre o versículo: o Senhor te abençoará desde Sião, e verás a prosperidade de Jerusalém, etc. Salmo 128, 5. Por quê? Disse ele. Desde Sião? Porque ali repousam as bênçãos, como está escrito: pois ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Salmo 133, 3. E por causa de Sião, Jerusalém é abençoada e visitada com misericórdia. E quando Jerusalém é abençoada, todo o povo é abençoada. As palavras todos os dias da tua vida significam que o arco-íris não será visto em teus dias, assim como não foi nos dias de teu pai. E vê teus filhos para teus filhos, temente a Deus, santo e virtuoso. Paz sobre Israel. Assim, há paz sobre Israel, quando há homens justos no mundo. Rabi Eleazar discorreu sobre o versículo: os filhos dos filhos são a coroa dos anciãos, e a glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17, 6. A palavra filhos, disse ele, tem seu conhecido significado esotérico. Os filhos dos filhos são as outras coroas do rei, e deles se diz que a glória dos filhos são seus pais, porque os filhos só são coroados por meio dos pais. Disso aprendemos que os filhos só são coroados e revividos pela correnteza quando os pais são coroados e abençoados. Shimini, capítulo 3. Enquanto caminhavam, chegou a hora da oração, então desmontaram e fizeram suas preces. Enquanto oravam, uma serpente se enrolou nas patas do jumento de Rabi Fíneas, que soltou 2 gritos. Quando terminaram de orar, Rabi Fíneas disse: eu entendo que meu animal esteja com dor, porque mais cedo, enquanto eu meditava na Torá, ele me levou por um lugar imundo, por isso agora está sofrendo. Ao se levantarem, viram uma serpente enrolada em suas patas, e Rabi Fíneas disse: serpente, vá e enrole-se em seu próprio buraco. Com isso, a serpente se desfez e caiu em pedaços. Disse Rabi Eleazar: será que Deus é tão exigente com os justos? Ele respondeu: em verdade ele é,
e ele observa todos os seus erros e deseja elevar a sua santidade a um nível ainda mais alto. Este jumento foi atormentado porque não guardou a minha santidade, e esta serpente era uma mensageira divina. E quantos agentes tem o Todo-Poderoso? Até mesmo animais do campo e até idólatras, como está escrito: o Senhor trará contra ti uma nação de longe, dos confins da terra. Deuteronômio 28, 49. Eleazar perguntou: Deus alguma vez faz de um israelita seu agente? Ele respondeu: sim, isto é, um israelita piedoso para punir um ímpio, mas não um ímpio para punir outro, exceto quando o faz acidentalmente, como está escrito: mas Deus o entrega nas suas mãos. Êxodo 21, 13, para punir ambos. Disse Rabi Eleazar: como Deus usa esses israelitas e idólatras como seus agentes? Seu pai não lhe contou? Disse Rabi Fíneas. Nunca lhe perguntei, respondeu ele. Fíneas então começou citando o versículo: quando ele dá tranquilidade, quem pode condená-lo? Etc. Jó 34, 29. Quando Deus, disse ele, dá tranquilidade e paz a um homem, quem está autorizado a prejudicá-lo e caluniá-lo? E quando ele retira sua vigilante providência, quem pode vigiá-lo para protegê-lo? E nisso os caminhos de Deus são iguais para um homem ou para uma nação, os mesmos para o mundo, para um povo ou para um indivíduo. Pois quando as ações dos homens são virtuosas na terra, então a mão direita do Santo, bendito seja ele, atua em seu favor no céu, e muitos amigos e protetores se apresentam em seu favor, tanto à direita quanto à esquerda, e a mão esquerda permanece subjugada e sob controle. Mas quando as ações dos homens na terra não são virtuosas, então a esquerda se desperta, e todos os que vêm do lado da esquerda se tornam agentes para infligir dano aos homens. Pois todos os que transgridem os preceitos da lei recebem uma marca em seus rostos, através da qual são reconhecidos por aqueles que se levantam do lado da esquerda. Portanto, serpentes e idólatras, e todos os que vêm do lado esquerdo, são chamados de agentes em relação àqueles que carregam essa marca. Ora, os israelitas, mesmo que suas ações não sejam virtuosas, ainda vêm do lado direito. Mas como a direita foi paralisada por suas ações, a esquerda tem poder sobre eles, e sobre aqueles que vêm do lado esquerdo. Portanto, os agentes escolhidos para puni-los são serpentes e idólatras, e outros semelhantes que vêm do lado esquerdo, mas não outros israelitas, mesmo pecadores, porque estes ainda vêm do lado direito. E se acontecer de um israelita pecador cair nas mãos de outro israelita pecador, isso é para que ambos sejam punidos e purificados pela punição. Disse Rabi Eleazar: de onde você tirou tudo isso? Ele respondeu: a partir do incidente da concubina em Gibeá, Juízes 20. Pois, embora os pecadores ali fossem israelitas, Deus não quis que outros pecadores de Israel fossem os instrumentos para puni-los. E, portanto, muitos deles caíram repetidamente, até que todos os pecadores do exército atacante pereceram, restando apenas aqueles mais justos que poderiam executar a tarefa de forma mais apropriada. E mesmo os israelitas justos só se tornam agentes quando os dois mundos,
o superior e o inferior estão em equilíbrio, e naquele momento do incidente de Gibeá, eles não estavam em equilíbrio. Portanto, os pecadores de Israel não são designados como agentes do rei para punir outros pecadores de Israel, visto que não vêm do lado esquerdo. Podemos ilustrar isso com a seguinte parábola. Certos homens, tendo ofendido o rei, tiveram um oficial encarregado de prendê-los e puni-los. Um deles, astuto, foi e se misturou aos homens do oficial. O oficial, porém, o descobriu e disse: "Quem disse que você podia se juntar a nós? Você não é um dos que ofenderam o rei? Você será punido primeiro." Assim, Israel vem do lado direito e não se apega à esquerda, nem se mistura com ela. Às vezes, porém, por causa de seus pecados, eles enfraquecem a direita e fortalecem a esquerda, com todos os que a ela pertencem. Se então um israelita tentar se infiltrar entre eles e o descobrirem, dirão: "Você não é um daqueles que vem do lado direito, que está enfraquecido por causa de seus pecados? Você não é um daqueles que pecaram contra o rei? Quem permitiu que você viesse entre nós? Então, ele é punido primeiro." E o rei Salomão aponta abertamente para esse povo nas palavras: "Quando um homem exerce poder sobre outro para seu próprio prejuízo," Eclesiastes 8:9, "de fato, para seu próprio prejuízo, porque ele não é agente do rei e não vem desse lado." Disse Rabi Eleazar: "Em verdade, assim é, pois aprendemos que há uma esquerda e uma direita, misericórdia e juízo, Israel à direita e as nações idólatras à esquerda." Israel, embora peque e seja humilhado, pertence à direita, e não se apega à esquerda nem se mistura com ela. Portanto, está escrito: "Salva a tua mão direita e responde-nos." Salmo 66. Pois quando a mão direita é exaltada, Israel, que a ela se apega, é exaltado e coroado por meio dela. E então, a mão esquerda e todos os que vêm do seu lado são humilhados por ela. Por isso está escrito: "A tua mão direita, Senhor, despedaça o inimigo." Êxodo 15:6. Shemini, capítulo 4. Em seguida, Rabi Eleazar discorreu sobre o versículo: "E aconteceu no 8º dia, etc." Ele disse: Este 8º dia refere-se à declaração anterior, pois ele vos consagrará por 7 dias. Levítico 8:33. Por que 7 dias? Felizes são os sacerdotes, que são coroados com as coroas do Santo Rei e ungidos com o óleo sagrado. Pois por meio dele se põe em movimento o óleo celestial, que umedece todos os 7, e do qual se acendem as 7 lâmpadas, sendo este óleo que os engloba a todos. Como aprendemos, são 6, e esta é a consumação de todas. Portanto, 7 dias ele te consagrará. Portanto, também, a comunidade de Israel é chamada de Batseba, Lite, filha de Sete, porque ela é a consumação de outras 6. Após este septeto ter aperfeiçoado os sacerdotes, coroando-os e ungindo-os, quando chegaram à comunidade de Israel, que é a 8ª, Arão recebeu a ordem de oferecer um bezerro, para expiar o pecado do outro bezerro que Arão havia feito, pecando assim contra a vaca, que é a 8ª, a completude dos guardiões de Israel. Assim, o sacerdote é encontrado completo em tudo, nas 8 vestes diferentes e em todas as coroas, completo em cima e embaixo.
Ora, em todas as ocasiões solenes, algum ato devia ser manifestado, e por isso uma cerimônia era realizada com Arão aqui embaixo para produzir uma reação correspondente aqui em cima. E dessa forma, os mundos eram abençoados por meio da mediação do sacerdote. Arão teve que trazer um bezerro como oferta pelo pecado, em virtude do pecado que havia cometido anteriormente. Também um carneiro para holocausto. Por que um carneiro? Por causa do carneiro de Isaac, que era um holocausto perfeito, e este também era trazido para completar o sacrifício. Assim, o bezerro era trazido por si só, e o carneiro para completá-lo devidamente com a perfeição de Isaac. Israel, que compartilhou do pecado do sacerdote, teve que trazer uma oferta semelhante, a saber, um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, um boi pelo seu pecado e um carneiro para completar este lugar com a perfeição de Isaac. O termo oferta pelo pecado não é usado em relação a Israel como se usa em relação ao sacerdote, porque Israel já havia sofrido seu castigo em muitos lugares e, portanto, Deus não queria mencionar seu pecado. Por isso está escrito aqui, para uma oferta de paz, e não para uma oferta pelo pecado, como um sinal de paz, para mostrar que Deus havia se reconciliado com Israel a esse respeito. Arão, porém, que havia sido salvo do castigo pela oração de Moisés, vê Deutro 9:20, e cuja culpa ainda o atormentava, teve que trazer uma oferta pelo pecado, para que seu pecado fosse expiado e ele fosse purificado e curado. Naquele dia, os seres superiores e inferiores alcançaram a perfeição, e houve paz em toda parte, na alegria do céu e da terra. Não fosse a tragédia dos filhos de Arão naquele dia, não teria havido tal alegria, nem acima nem abaixo, desde o dia em que os israelitas saíram do Mar Vermelho. Naquele dia, o pecado do bezerro de ouro foi apagado, e sacerdotes e povo foram purificados dele. Naquele dia, todos os acusadores celestiais foram silenciados e cercaram Israel sem encontrar um único ponto para atacá-los. Até que chegou a hora em que Nadab e Abiú se levantaram e estragaram a alegria geral, e a ira se abateu sobre o mundo. Aprendemos que naquele dia, a comunidade de Israel se alegrou em estar unida ao seu esposo, pelo vínculo da fé, com todos os laços sagrados. Pois o incenso une tudo, daí o seu nome. E eles vieram e uniram todos os outros, e a deixaram de fora, e uniram outra coisa. Disse Rabi Finéias a ele: não diga que a deixaram de fora, mas apenas que a comunidade de Israel não estava unida ao resto por meio deles. Onde não há união entre homem e mulher, a comunidade de Israel não permanece. Portanto, está escrito: com isto entrará Arão no santuário. Levítico 16:3. O que era uma advertência para ele de que deveria ser homem com mulher. E, portanto, um sacerdote não deveria entrar no santuário até que fosse casado, para que pudesse participar da união da comunidade de Israel. Rabi José referiu-se a este respeito ao versículo: como um lírio entre os espinhos, assim é o meu amor entre as filhas. Cântico dos Cânticos 2:2. Como já foi explicado, disse ele, este versículo foi proferido pelo Santo, bendito seja ele, em louvor à comunidade de Israel, em seu amor e desejo por ela.
e portanto é o homem casado quem deve proferir os louvores do santo, bendito seja ele, e da comunidade de Israel. Pois, uma vez que ele se une à sua esposa, ele dedica seu afeto. Quando vem servir diante do Deus Santo, ele desperta outro amor, o do santo, bendito seja ele, pela comunidade de Israel. E, por isso, o santo o abençoa, e a comunidade de Israel o abençoa. Pois a comunidade de Israel é abençoada pelo sacerdote, e o israelita é abençoada pelo sacerdote, e o sacerdote é abençoado pelo sacerdote supremo, como está escrito: E invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, 27. Está escrito: Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e da tua benignidade, pois elas existem desde a antiguidade. Meolam, Lite do mundo. Salmo 25, 6. Misericórdia, aqui se refere a Jacó, e benevolência a Abraão. Deus os tira do mundo e os eleva, e faz deles um carro sagrado para proteger o mundo. Assim Deus faz com todos os justos. Pode-se perguntar, por que não há menção a Isaque aqui? Ele foi deixado para punir aqueles que oprimem seus descendentes, e é mencionado no versículo: Desperta o teu poder, Salmo 80, 3. E novamente, o Senhor sairá como um guerreiro, suscitará ciúmes como um homem de guerra, Isaías 42, 13. Rabi Hia disse: Precisamos de Jacó e Abraão para nos proteger, mas a função de Isaque é guerrear, e portanto, não desejamos que ele seja associado a eles. Podemos também explicar as palavras, pois eles são do mundo, da seguinte maneira: quando Deus criou o mundo, ele tomou Isaque e o criou com ele. Ele viu que o mundo não seria capaz de perdurar, então o sustentou com Abraão. Ele viu que o mundo precisava de mais sustentação, então tomou Jacó e o uniu a Isaque. Portanto, o mundo é sustentado por Abraão e Jacó, e eles são do mundo. Rabi Judá começou. E aconteceu no 8º dia, depois que Arão foi completado naqueles 7 dias, e coroado com eles, com aquele óleo de unção sagrado superior. O 8º dia deve ser completado a partir do 7, pois a completude é através do sacerdote, e por isso o serviço é no 8º, para ser coroado a partir do 7, e para que o sacerdote seja reparado pelo pecado que cometeu anteriormente. É o que está escrito. Disse a Arão: Toma para ti um bezerro. Já o estabelecemos, um bezerro certamente, para expiar aquele bezerro sobre o qual está escrito, e ele o fez um bezerro de fundição. Filho de boi. Ben-Bacar. Qual a razão de ser filho de boi, e não filho de vaca? Pois ele precisava ser reparado perante a vaca, a Sefirá de Gevurá Malchut, e não era apropriado trazer dela para ela. Quem envia um presente ao rei, já viram que ele tome da casa do rei e dê ao rei? Antes, o presente para enviar ao rei deve ser de outro lugar, e não da casa do rei. Rabi José disse: Do que é seu, para ele mesmo, não é apropriado. Disse Rabi Judá: Por isso certamente um filho de boi, e não um filho de vaca. Para oferta pelo pecado, para purificar aquela transgressão que transgrediu nele. E um carneiro para holocausto, perfeitos. Perfeitos?
perfeito deveria ser dito. Se disseres que se refere ao carneiro e ao bezerro, não é assim. Pois ambos não sobem para holocausto, já que está escrito, para holocausto perfeitos, e o bezerro sobe para a oferta pelo pecado. O que é perfeitos? E está escrito carneiro. Antes, refere-se ao carneiro de Isaque, para aproximá-lo da vaca, que é mencionado 2 vezes no verso. Uma onde está escrito, e levantou Abraão os seus olhos e viu, e eis um carneiro. Esta é uma. E outra, e foi Abraão, e tomou o carneiro. Estas são 2. E o ofereceu em holocausto. Por isso, um carneiro para holocaustos perfeitos, no plural. Pois são 2 carneiros, pois ele é 2. E sobre isso, aprendemos sobre as Gevurot, forças, e delas se ramificam para muitas outras. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: tomai um bode para oferta pelo pecado. Deveria dizer, um bezerro, para oferta pelo pecado, da mesma forma que o sacerdote. Mas Israel já havia recebido sua punição, e por isso não está escrito neles um bezerro para oferta pelo pecado, mas sim um bezerro para holocausto. Qual a razão? Porque todos aqueles que pecaram nele receberam sua punição, seja por fala, seja por ação, seja por culto. E mesmo aqueles que não fizeram nada, mas que o elevaram no desejo de seus corações para adorá-lo, foram punidos, como está escrito: e ele deu de beber aos filhos de Israel. Mas todos aqueles que o elevaram no desejo de não adorá-lo, mas apenas elevaram a forma do desejo dele, aqui foram purificados, e o oferecem para holocausto, e não para a oferta pelo pecado. Mas tomai um bode para a oferta pelo pecado? Por quê? Porque eles costumavam sacrificar, anteriormente aos bodes, demônios, que dominam sobre as montanhas elevadas. E este é para a oferta pelo pecado, e precisam ser purificados daquela transgressão. E não apenas isso, mas para a renovação da lua, Malkut, é necessário. E um boi e um carneiro para ofertas de paz. Um boi e não um novilho, par, porque o boi é completo, para mostrar a paz, Shelamim, é o que está escrito, para ofertas de paz. Rabi José disse: boi e carneiro vêm do lado esquerdo. Boi do lado esquerdo, como está escrito, e a face de boi à esquerda. Carneiro, por causa do carneiro de Isaque. E eles sobem para ofertas de paz, para completá-los na comunidade de Israel, e por isso um boi e um carneiro para ofertas de paz. Disse Rabi Judá: tudo é porque a comunidade de Israel é coroada e abençoada através do sacerdote, em completude. E este dia foi a alegria de tudo, a alegria da comunidade de Israel com o santo, bendito seja ele, a alegria dos superiores e inferiores. E assim como o sacerdote foi completado abaixo, por assim dizer, o sacerdote superior foi completado acima, exceto por Nadab e Abiú, que despertaram confusão entre a matronita, Shequina, e o rei. E por isso saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu. E Moisés disse a Eleazar e Itamar: não deixem cair nenhum dos cabelos de suas cabeças, etc., porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Rabi Abba disse: toda a alegria celestial provém do santo óleo, do qual emanam alegria e bênçãos para todas as lâmpadas,
e com cuja corrente o sacerdote supremo é coroado. Portanto, o sacerdote na terra sobre quem o óleo da unção derramou, deve exibir um semblante sorridente e alegre, e não deve haver nenhuma mácula em sua cabeça, em suas vestes ou em qualquer outra parte do corpo, para que ele não cause mácula em outro lugar. Portanto, se Eleazar e Itamar tivessem deixado aparecer qualquer imperfeição em suas cabeças ou vestes naquele momento, não teriam sido libertados, pois era tempo de julgamento. Assim, aprendemos que, quando uma praga se alastra, o homem não deve se dedicar a nenhuma empreitada para não se tornar um alvo. Por isso está escrito: para que não morram, mas que seus irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo, porque eles não vieram do lado dos sacerdotes e, portanto, não seriam prejudicados. Shmini, capítulo 5. Eleazar citou aqui o versículo: E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Êxodo 6:23. Arão, disse ele, agiu apropriadamente, copiando o modelo supremo. Elishebaba estava destinada a Arão desde o tempo da criação, assim como Batseba estava destinada a Davi desde o tempo da criação. Ambas são a mesma pessoa, mas um nome se refere a julgamento, o outro a misericórdia. Quando ela se uniu a Davi, foi para o julgamento, para guerrear e derramar sangue. Aqui, com Arão, foi para a paz, para a alegria, para o regozijo e a bênção. Portanto, com Davi, ela é chamada de Batseba, e com Arão, de Elisheba. Elisheba, literalmente, 7, para mostrar que ela estava unida à graça. Batseba, filha de 7, para significar que ela herdou realeza e poder. Disse Rabi Shimon: o que aprendemos sobre o que está escrito? O som da shofar é correto, e este é Jacó, que subiu no pensamento dos patriarcas e saíram como um só de dentro do shofar. Pois o shofar emite água, fogo e ar como um só, e deles se faz o som. Assim, a mãe superior, Bina, emite os patriarcas num só som. E de dentro do pensamento subiram como um só em um único som, e aquele som é chamado de som da shofar, e este é Jacó, que inclui os patriarcas como um só, e é chamado som. E são dois sons, pois de dentro do som sai o som. Mas um único som, que é chamado som da shofar, e daqui saíram os outros sons, de dentro daquele shofar, na união do pensamento. E são 7 sons que saem na união do pensamento no shofar, e este é o shofar que os sacia e os rega, aos patriarcas primeiro, e depois aos filhos, e já estabelecemos a palavra. Portanto, Arão tomou Elisheba para agradá-la, para alegrá-la, para uni-la ao rei em perfeita união, para que as bênçãos pudessem ser difundidas por todos os mundos por meio de Arão. Portanto, o sacerdote deve estar sempre sorrindo e alegre, pois ele é o instrumento da alegria e da bênção, e desta forma, o castigo, a ira e a tristeza são afastados dele, para que ele não seja desqualificado para o lugar ao qual está ligado. Continua.